Olá, pessoas. Então, 31 de dezembro, hora de mostrar todos os livros que eu li em 2021, que foi um ano que eu bati recorde. Não esperava por isso, mas esse foi o ano que eu mais li. Não sei dizer, assim, juntando livros e quadrinhos, né? Porque normalmente eu sempre lia mais quadrinhos do que livros. Bem mais. E acho que esse ano eu li também mais quadrinhos do que livros, mas já li bem menos quadrinhos do que nos outros anos. Então, por isso, o número de livros acabou aumentando um pouco. Não foi um aumento, sim, muito grande. Quer dizer, foi, né? Tem o maior número de livros que eu já tinha lido em um ano tinha sido 75. Aí, inclusive, ano passado eu cheguei a 75 de novo. Mas eu acho que não deu 75, porque tem uns coisas pequenas aqui. E esse ano fechamos com 80. Acabei de terminar meu último livro do ano e já vim aqui para fazer isso. Ah, vocês vão ver que tem 80, mas tem 3 livros infantis, então, não tem nenhum grande. Quer dizer, tem um grande calhamaço e alguns livros mais grossinhos, assim, mas no geral foram leituras tranquilas, tamanho médio ali. Inclusive, a hora que eu terminar, vou abrir aqui o Scooby, a parte do Scooby das estatísticas pra gente ver, né? Então, sem mais delongas, porque já vai ficar grande, né? Vamos começar. Comecei o mês lendo A Família Mandible, da Lionel Shriver. Foi o meu primeiro e único livro assim que eu recebi efetivamente do Intrínsecos. Eu tenho outros aqui, mas eu comprei em sebo. E, enfim, esse foi o primeiro e único. Depois eu passei a minha inscrição para Lerissa, por causa do Melhores do Ano, lá do ano passado. E gostei pra caramba, bem mais do que eu esperava. Um livro muito bacana. Aí, um dos livros infantis, que foi um em janeiro e dois em dezembro, foi o Zathura, do Chris Van Allsburg. É o mesmo autor do Jumanji, só que esse daqui foi lançado pela Dark Side, não pela Kozak, né? Igual o Jumanji também foi relançado pela Dark Side, mas a minha edição é da Kozak. Depois temos O Arqueiro, que eu comecei uma nova série, uma nova trilogia em janeiro, do Bernard Cornwell. Eu li o Rei do Inverno em janeiro do ano retrasado, e daí em janeiro desse ano eu peguei o Arqueiro. E diferente da trilogia de Arthur, eu li a Busca do Graal inteira esse ano. Depois disso eu li o Inferno na Torre. Eu não tenho mais o livro aqui, mas é um livro que me chamava muita atenção, assim, eu não sei exatamente porquê. Eu vi ele na biblioteca, eu peguei para ler, mas eu não li. Depois eu achei ele no sebo e comprei e li. E, enfim. Depois eu li meu primeiro Murakami do ano, que foi o Kafka Beira-Mar, que é um livro que eu gostei, mas assim, é um livro que eu esperava um pouquinho mais pelo tanto de gente que ama esse livro de paixão. Mas não é um livro ruim de forma nenhuma. Tem algumas coisas nele que me desagradam e foi um dos livros do Murakami que mais me agoniou em alguns momentos. Assim. Muito bacana, gostei pra caramba, reforçando o fato de que Murakami é meu autor favorito. Depois li também o meu primeiro C.S. Lewis do ano, que foi o Reflexões Cristãs. Não é nem de longe o meu livro favorito dele, é mais um daqueles livros de ensaios dele. Deixa eu ler os títulos aqui dos textos para quem tiver interesse. São alguns, 14 na verdade. Cristianismo e literatura, cristianismo e cultura, religião, realidade ou substituto, sobre ética, de futilidade, o veneno do subjetivismo, o funeral de um grande mito, sobre música sacra, historicismo, os salmos, a linguagem da religião, oração peticionária, um problema sem resposta, teologia moderna e crítica bíblica e o olho que vê. Confesso que não me lembro muito desse livro.
talvez eu precise dar uma relida, né? Pelo menos nas partes que eu marquei, que não foi pouca coisa. Enfim. Depois disso, eu li O Estrangeiro, do Camus. Foi meu primeiro Camus. Eu ganhei esse livro de amigo secreto do nosso Clube do Livro do ano passado e foi o primeiro livro do nosso Clube do Livro esse ano, né, aqui da cidade. Gostei bastante. Quero ler outras coisas do autor. Me irritou profundamente em alguns momentos, mas, tipo, o personagem ele foi feito pra isso, né? Então, de boa. Depois eu li Fúria, do Stephen King. Consegui um e-book do Fúria e li. Uma grande decepção, né? É um livro difícil de encontrar, é um livro proibido pelo próprio autor. E é um livro que não faz falta no mundo, porque é um livro bem ruim mesmo. Depois eu li O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Interessante, bacana, envolvente, mas tem seus problemas, assim. Não é um livro que eu, né, recomende muito. E também eu trouxe ele pra cá pra gravar o vídeo, mas ele já tá na minha pilha pra ser mandado embora. Depois disso eu li O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi. Gostei demais disso daqui. Não sei se entra nos melhores do ano, mas com certeza foi um dos melhores do ano. Não sei se entra nos 10, mas foi um dos melhores do ano. Uma grata surpresa. Um livro bem quentinho no coração, apesar de se tratar assim de uma situação meio tensa, sabe? A mulher sonha com o bicho e daí alguém morre nas próximas 24 horas. Né? Apesar disso, ele é um livro leve, é um livro que vai fazer você pensar sobre a vida e sobre a brevidade e sobre o destino, enfim. Gostei pra caramba disso daqui, bem mais do que eu esperava. Já estamos em fevereiro, não lembro exatamente em que ponto começamos fevereiro, mas já estamos em fevereiro. E eu li outro livro do C.S. Lewis, que foi O Grande Divórcio. Esse é mais uma ficção do Lewis. Ele tem um subtítulo, né, que é Um Sonho. Gostei bastante também, muito bacana. Aí li um dos meus 30 antes dos 30, que foi o Elantris. E gostei, porém, pero no mucho. E já passei ele pra frente também. Só depois que eu passei ele pra frente eu descobri que ele é um livro raro. Né, e eu dei ele de graça. Que raiva. Aí li Uma Mulher Perfeita, do James Gripando. Gostei bastante. E não foi, oh meu Deus, virou um autor favorito nem nada. Mas gostei bastante. Tem outro livro dele aqui que pretendia ler no decorrer do ano também, acabei não pegando. Mas acho que no próximo ano eu leio Operação Miami, porque gostei do autor, gostei da forma dele escrever. Aí a primeira releitura, tive algumas releituras esse ano, foi o Sono, do Murakami, que é mais um livro curtinho, é um conto, na verdade. Porque também foi um livro do nosso Clube do Livro aqui da cidade, que obviamente foi um livro que eu indiquei. Gostei tanto quanto da primeira vez e discutimos muito sobre isso aqui. Aí eu peguei O Prisioneiro do Céu, do Zafon, porque eu confundi a ordem, eu peguei o 3 antes do 2, mas né, tem aquela coisa de que a gente pode entrar nos cemitérios livres esquecidos por qualquer porta, então tudo certo. Mas eu acho que eu teria aproveitado ele bem melhor se eu tivesse lido O Jogo do Anjo primeiro. Né? Então esse não foi um livro que me cativou tanto assim. Foi interessante, só que eu não sou daquelas pessoas que é apaixonada pelo Firmin. Então, né, como esse livro tem muito Firmin, talvez, né, não seja o meu favorito ali. Mas gostei sim, é um livro muito bom. Aí li um e-book que eu peguei no Kindle Unlimited, eu acho. Não tenho certeza. Mas acredito que sim, porque ele não tá mais no meu Kindle. Que é o Cães Velhos em Pedra Fria, do Israel de Sá, acho que é o nome. Israel de Sá. Tô colando aqui a ordem. Que é um livro que eu não gostei. Simplesmente não gostei. Aí peguei o Tijolo de Segurança do Coni, que também é um livro que não foi meu primeiro Coni do ano, inclusive. Não foi um livro que me cativou tanto assim, né? Não é o pior livro que eu li do autor, longe disso, mas é um livro ok. Não é, assim, super que vai mudar a tua vida. Depois eu li uma das melhores coisas do ano,
que foi um Q84 do Murakami. Tem o box aqui, no Brasil ele é dividido em 3 volumes, mas é um livro só. Também foi um dos meus 30 antes dos 30. E incrível isso aqui. Incrível, uma das melhores coisas do Murakami que eu já li. E isso não é pouca coisa. Depois disso, o que eu li? Li mais um dos meus 30 antes dos 30, li 2 seguidos, que foi o Vozes de Chernobyl, da Svetlana. Tem vídeo para os 30 antes dos 30, então não vou me ater aqui. Depois eu li outro livro que eu não tenho mais aqui, que é o Mundos Paralelos, da Mundo Estranho, que é uma coletânea de contos do Wattpad, então já passei ele pra frente também. Mas gostei, é um livro bacana, um livro ok, gostei da maioria dos contos. Depois eu li do Stephen King, gostei muito disso daqui, pra caramba. Gosto bastante desses livros que o King escreveu para essa editora, né? Não vou ter tempo de falar sobre isso agora, mas gosto bastante desses livros que ele escreveu para esse pessoal. Depois eu li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susan Collins, que é o novo livro de Jogos Vorazes lá, que fala sobre o Snow. Não morri de amores, não achei a pior coisa já escrita no mundo, mas não achei grande coisa também. Depois dele eu li o A Steppe, do Chekhov, meu primeiro Chekhov. Gostei, mas assim, não foi nada muito marcante na minha vida. Quero ler os contos também, achei uma história meio despropositada, na verdade. Depois disso eu li o meu primeiro Yuval Noah Harari, que foi o Notas sobre a Pandemia, que é um livro bem curtinho também. E é um livro que tem seus problemas porque, tipo, eles pegaram umas entrevistas que o autor fez, juntaram as respostas, colocaram como um texto corrido e depois, para dar volume no livro, colocaram as entrevistas. Então, ele é meio repetitivo por isso. Não achei grande coisa também, não. Aí comecei o meu projeto de lendo Harlan, né? Então li o primeiro livro do Harlan Coben, que foi o Play Dead. Já tem vídeo aqui também, então não vou me alongar. Depois eu li O Cabo do Medo, como que é o nome do cara? John D. MacDonald. Gostei bastante, um livro bem angustiante em alguns momentos, assim, dá vontade de, sei lá, ir lá e tirar aquela família de lá e levar eles para longe, para tirar aquele cara do encalço deles, porque é um livro realmente agoniante e muito bacana. Não vi o filme ainda, quero ver. Aí li O Peregrino, finalmente, há muitos anos queria ler esse livro. Enchi de marcação também. É uma alegoria cristã bem pouco discreta, digamos assim. É uma alegoria cristã feita para ser uma alegoria cristã e para ninguém duvidar que é uma alegoria cristã. Muito bom isso aqui, gostei pra caramba. O outro livro que eu gostei muito também foi o 19 Minutos, o meu Joe Picou do ano. Também marquei bastante coisa. Livro incrível, isso aqui, incrível. Ele tem mais ou menos a mesma proposta do Fúria do Stephen King, só que enquanto o Fúria do Stephen King é horrível, isso aqui é maravilhoso. Depois li o segundo volume da Busca do Graal, que é o Andarilho, que provavelmente, assim como as Crônicas de Arthur, o livro do meio também é o meu favorito. Depois disso eu li O Senhor dos Anéis, eu já vinha lendo, né, mas concluí ele nesse ponto. E gostei, não morri de amores assim como boa parte do povo, mas gostei. Meu personagem favorito é um cavalo. Depois li outra coisa maravilhosa, que foi o Ardil 22, do Joseph Heller. Me surpreendeu, é um livro super divertido, mas assim, com várias críticas, e que você dá risada, começa rindo muito, e daí conforme vai passando você vai pensando, será que eu deveria estar rindo mesmo? Aí depois li um outro livro do Intrínsecos que eu tenho aqui, mas que não foi recebido do Intrínsecos, eu comprei no Sebo, que foi o Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty, minha primeira Liane Moriarty. Gostei, pero assim, não foi, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Quero ler outras coisas da autora, assim. Comecei a assistir a série, mas a série vai para um rumo totalmente diferente do livro. As questões discutidas no livro não são discutidas na série, então, né, um pouco decepcionado, mas gostei do livro. Depois li o segundo livro do Harlan Coben, que foi o Miracle Cure,
que é um livro que eu acho que ele envelheceu mal, mas enfim, já tem vídeo aqui. Depois li o Notre Dame, a história de uma catedral, do Ken Follett, que é exatamente o que diz o título, né? É a história da Catedral de Notre Dame, que ele escreveu quando pegou fogo. Depois li O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Gostei muito do livro, vi um vídeo recente do Rodrigo Bibo que me deixou meio decepcionado com ele, mas o livro aqui eu gostei bastante. Depois, mais um dos meus 30 antes dos 30, que foi Memória de uma Geisha, outro livro que já estava ali para doação e eu só trouxe para poder mostrar aqui. Mais um do Harlan Coben, projeto do Harlan, Quebra de Confiança, foi uma releitura esse. Acho que eu gostei menos, eu não lembro. Agora eu não lembro o que eu falei. Sei lá, eu gosto desse livro. Mas acho que da primeira vez eu gostei mais. Depois dele eu li o meu primeiro Kazuo Ishiguro, que foi O Gigante Enterrado. É um livro bem lento, mas é um livro muito bom. Gostei bastante dele, quero ler outras coisas do autor. Depois li um e-book também chamado Domine Sua Mente. Quem que é o autor? Steve Allen. Bacana, tipo, nada de novo também. Depois eu li A Personalidade em 9 Padrões, que é sobre Enneagrama, gostei bastante, tá emprestado, por isso que não tenho aqui. Aí li o maravilhoso 10 Livros que Estragaram o Mundo, do Benjamin Wicker, né? Vocês sabem que ele tá lacrado porque eu comprei uma edição para chamar de minha. Depois li outro e-book, o meu primeiro, Roger Scruton, não o último, mas e provavelmente não a única vez que eu vou ler esse livro, que é A Alma do Mundo, onde ele vai fazer um estudo sobre o sagrado, a experiência do sagrado, enfim. Depois li o meu segundo Graham Greene, que é O Americano Tranquilo. Gostei menos do que gostei do cerne da questão, mas é um livro bem interessante também. Depois dele eu li O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que veio na caixinha da Ictus, e gostei bastante, bem mais do que eu esperava. Depois dele eu li Azeitona, do Bruno Miranda. É um livro despretensioso, assim, mas ele cumpre bem o que ele se propõe. É um livro engraçado, um livro divertido, um bom passatempo, com alguns absurdos, mas a gente perdoa. Gostei bastante. Depois dele, mais um livro do Harlan Coben, dessa vez o Drop Shot, ou Jogada Mortal. Eu já tinha lido Jogada Mortal há um tempo atrás, e daí a releitura eu fiz em inglês. Gostei bastante, é o meu vídeo favorito do projeto, inclusive. Aí li o livro do meu pastor, que foi o Guardiões do Destino. Como eu disse, é um livro que eu já sabia muito do que estava escrito, mas gostei bastante do livro, da experiência de leitura. Então li o Prazeres da Solidão, da Stephanie Rosenblum, bem legal. Daí eu li um livro do King, que é mais um livro do King, que foi o Belas Adormecidas, que eu não achei muita graça, então já passei pra frente também. Aí... tá fora de ordem aqui. Li O Fantasma de Canterville e Outros Contos, do Oscar Wilde, um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida. Depois dele, mais um livro do Harlan Coben, que foi o Fade Away, ou o Sem Deixar Rastros, eu nunca lembro qual é esse livro em português. O Sem Deixar Rastros, que eu também já tinha lido em português, e daí eu fiz a releitura em inglês. Aí depois eu li o Caminhando com o Peregrino, que é um livro que eu já vinha lendo desde que eu tinha terminado o Peregrino. É um livro curtinho, mas eu li bem devagar, do Spurgeon. Gostei bastante, tem várias coisas que eu não tinha percebido no Peregrino. Depois peguei o Jogo do Anjo, do Zafon, que daí sim é o segundo volume do Cemitério dos Livros Esquecidos, que é o melhor livro que eu li esse ano, sem dúvida nenhuma. Daí, para contrabalancear o que é provavelmente é o pior livro, o Pilatos, do Coni, decepcionante de um nível que, olha... Aí terminei as crônicas não, A Busca do Graal com o Herege. Gostei bastante da finalização da série, de como tudo se concluiu. Aí li outro e-book, que foi As Gêmeas do Gelo,
da, não lembro o nome do autor, acho que é um autor mesmo. Mas enfim, é um livro bem previsível e bem nonsense, sim, não fez muito minha cabeça, não. Aí li outro Harlan Coben, né? Era um por mês, ainda falhei um mês. Foi O Preço da Vitória, então já tem vídeo aqui. Aí li o Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy, que é um livro que eu demorei bastante para ler, levei alguns meses lendo ele e acho que isso que me atrapalhou, de eu não ter ficado realmente encantado por esse livro. Que eu gostei bastante, mas acho que se eu tivesse lido de uma vez, teria sido melhor aproveitado. Peraí que ligou a tela aqui. Aí li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Adorei, também foi pro nosso clube do livro aqui da cidade. Gostei pra caramba disso daqui. Pretendia pegar o Quincas Borba agora em dezembro e acabei não pegando. Depois dele eu li Sobre a Ira e Sobre a Tranquilidade da Alma, do Sêneca, meu primeiro Sêneca. Gostei bastante, apesar assim de, né, não foi nenhuma descoberta da pólvora isso daqui, mas gostei bastante da forma dele escrever. É uma forma bem simples, bem direta não, porque ele enrola bastante, né, mas é uma forma bem elucidativa, bem clara, sabe? Gostei bastante. Depois eu li Kryptonita, do John Bevere. Aqui eu acho que eu já estou em dezembro, né? Não estou em novembro. Kryptonita, do John Bevere, que ele faz um paralelo entre o pecado pra gente e a Kryptonita pro Superman. Bem legal. Aí o livro de novembro, do Harlan Coben, foi Um Passo em Falso, que é um livro que eu nunca tinha lido. Gostei bastante. O Preço da Vitória, não sei se eu falei, mas também foi releitura. Depois disso, eu li Caninos Brancos, do Jack London. Gostei pra caramba disso daqui. O meu segundo livro do Jack London, e eu ainda acho que gosto mais de Chamado Selvagem do que dele, mas é muito bom. E agora sim entramos em dezembro. Essas foram as leituras de dezembro, que foram muitas leituras em dezembro. Até me surpreendi. Então, A Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. Livro bem curtinho, bem tranquilinho. Gostei bastante. Não é o meu favorito dele, mas gostei bastante. Aí li A Escada, do Cormac McCarthy. Outro livro maravilhoso do Cormac McCarthy. Eu já tinha assistido o filme um tempo atrás, não tinha achado lá essas coisas, mas o livro é 1 zilhão de vezes melhor. O que é engraçado porque o filme é bem fiel, mas sei lá, a experiência é completamente diferente você ler a história e você assistir. Aí li A Arte Não Precisa de Justificativa, também é outro livro que veio do Eiichiro Rookmaker, que é um livro que veio no meu último pacote do Ictus. E daí peguei também para ler. Na verdade, eu fiz uma maratona. E aí eu li A Escada, li A Arte Não Precisa de Justificativa, li Alice e Ulisses, da Ana Maria Machado. Gostei também, mas assim, com várias ressalvas. E terminei um livro que eu já tinha começado há muito tempo atrás, que foi Todas as Cores do Mundo, do Giovanni Montanaro. Foi o dia que eu mais li em toda a minha vida. Que eu não fiz outra coisa. Nem comendo comi. Eu só fiquei o dia inteiro lendo. Aí consegui ler 3 livros curtos, né? Mas 3 livros inteiros e terminar esse daqui que faltava um pouco mais de 40 páginas. Eu acho. Esse daqui é um romance sobre Van Gogh, bem bacaninha também. Aí li o... Eu já tinha lido o volume 1, né? Mas como é um livro só, coloquei aqui, ó, que é quando eu terminei o volume 2, que é A Velha Loja de Curiosidades, do Dickens. Li os 2 volumes em dezembro, inclusive, mas, tipo, né, disfarçados. Só que como é um livro só, como eu disse, coloco aqui tudo junto. Né? Gostei, não é o melhor Dickens que eu já li, na verdade é o segundo Dickens que eu leio completamente, né? Terceiro, na verdade, porque tem um Cântico de Natal. Não é assim, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, mas é interessante de acompanhar. Tem seus personagens odiosos e tem seus personagens queridinhos, e enfim, gostei pra caramba. Aí li 2 livros infantis que eu disse que tinha, só que eu li em japonês. Um foi o Momotaro, que daí depois eu descobri que é uma lenda, um conto de fadas comum, famoso no Japão. E o outro foi o Shirokuma Kurokuma, que é super, assim, é pra criancinha de
3, 4 anos isso, sabe? Ele tem as ilustrações, tem as escritas em japonês e no final tem as escritas de cada página, como se lê a tradução para inglês. Então, mesmo se você entende inglês, né, e você não tem nenhuma noção de japonês, esse é um bom livro para você começar, porque ele é curtinho e tem essas coisas. Shirokumai e Kurokumai é tipo urso branco e urso negro, urso preto. E daí é a história desses dois ursos ali, mas é a história tipo, estou feliz, acordei, gosto de caminhar, vou comer, tá, é isso. E daí o Momotaro é sobre um menino que nasceu num pêssego e foi lutar com demônios. Basicamente. Aí o livro de dezembro do Harlan Coben foi o Detalhe Final, que também foi uma releitura, um livro que eu tinha lido ano passado e li esse ano de novo, projeto. Minha leitura natalina foi O Homem que Nasceu para Ser Rei, da Dorothy Sayers. Gostei pra caramba disso daqui. Ele é um conjunto de peças recontando os evangelhos, contando a história dos evangelhos, né? Mas ele dá bastante voz para outros personagens, diálogos que poderiam ter acontecido, enfim, gostei bastante. Aí, bati aí. Hoje de manhã li o último texto do Assunto do Céu, do C.S. Lewis, que ele é aqueles livros de um texto por dia, sabe? Então eu comecei lá em janeiro e terminei ele hoje. Que, na verdade, não é como se fosse aqueles devocionais, só que são trechos dos livros deles, sabe? Então, tipo, coisas primárias e secundárias, que é um pedaço do texto desse coisas primárias e secundárias, que é um texto presente em Deus no Banco dos Réus. Aí aqui, no dia 28 de agosto, tem um texto retirado do Problema do Sofrimento. Dia 29 de agosto, uma parte do texto Cristianismo e Cultura, tirado do Reflexões Cristãs. Enfim, e é isso. E meu último livro do ano, que eu terminei agora há pouco, foi A Casa do Penhasco, da Agatha Christie, porque eu estava terminando o ano e eu não tinha lido nenhum Agatha Christie, então eu resolvi pegar esse daqui. Apenas um adendo aqui. Eu esqueci de mencionar 2 livros no vídeo. Estava editando ali e daí percebi que foram o Fantastes, entre o Senhor dos Anéis e o Ardil 22, e A Maldição, do Stephen King, entre o Elantris e Uma Mulher Perfeita. A Maldição eu li em e-book e o Fantastes eu passei pra frente, porque apesar de ser um livro lindo, eu não achei graça. E foi isso. Esses são todos os livros que eu li agora em 2021. Então vou deixar o link da Amazon. Eu falei que ia fazer o negócio lá do Scooby, né? Então vamos ver. Que o Scooby conta quadrinhos também. Então, no total ele diz que eu li 174 livros. Tem 174 lidos porque conta quadrinhos. Tem alguns quadrinhos que não estão aqui, mas não é muita coisa, uns 2 ou 3, porque não estava cadastrado e eu não quis. Segundo o Scooby, eu passei 26 dias, 8 horas e 10 minutos do ano lendo. Li 40.565 páginas e uma média de 111 páginas por dia. Não tem a média de livros aqui, de páginas por livros, né? Mas aqui. É isso, né? O gráfico que diz aqui. Em janeiro e em dezembro, diz que eu li 15. Isso, como eu disse, conta quadrinhos e mangás e tudo, né? Fevereiro 19, março 25, abril, maio e junho 13, julho 4, agosto 21, setembro e outubro 11 e novembro 14. Daí dezembro 15, como eu já falei. O maior livro foi O Senhor dos Anéis e o menor foi o Momotaro. Eu li também agora em dezembro o primeiro conto do Shinichi Otansu, né? Mas isso eu falo nas leituras do mês, se tiver leituras do mês. E foi isso, vou deixar o link da Amazon ali embaixo, me conta o que vocês leram esse ano, pode fazer um comentáriozão ali grandão, não tem problema. E
É isso.